assim, ministro, como enxerga a criminalização da homofobia pelo STF? Muitas pessoas têm criticado, argumentando que a decisão fere o princípio da legalidade. O fim não está justificando o meio ilegal? Não está se abrindo um precedente perigoso? Ao violarmos o inciso 5 do artigo 5º, não estamos fragilizando a Constituição como um todo? Bem, já respondi em termos. Já está. Vai estar no outro. Não, você passa, vai. Eu me lembro, pouco depois da Constituição de 88, primeiro caso, maior rumor, do mandato de injunção. Relator, querido amigo e adversário, muitas vezes, nas discussões da turma e do plenário, mestre Moreira. E votou, e eu o acompanhei, dizendo que não cabia ao Supremo ali, a propósito da omissão de norma regulamentadora lá no senso da Constituição, legislar. Então, cabia apenas comunicar ao Legislativo que tínhamos identificado uma omissão. Solicitando, pleiteando o saneamento daquela missão. Eu acompanhei. Querido amigo meu, esse ainda no final do seu curso de Direito, hoje ministro do Supremo, escreveu um texto sobre essa decisão e me brindou com essa expressão. A pena, outrora progressista, sepulcro pertence. Eu lhe remeti, então, as cópias daquele do meu voto em que eu elogiava. Ele disse, elogia a gente não resiste. A outra pergunta, ministro, já foi mais ou menos respondida também no outro vídeo, como o senhor analisa esse quadro de espetacularização judiciária? Com incrível frequência, vemos juízes dando entrevista, opinando sobre o cenário político atual e criticando decisões do Congresso. Essa prática é saudável para a democracia brasileira? Não seria melhor que os juízes falassem somente nos autos dos processos? Claro, deu tempo a primeira fase de advogado do Supremo e depois como secretário jurídico de Evandro e depois ministro do Supremo. Essa era a regra. O juiz fala nos autos. E aos poucos também se culpa a TV Justiça por isso. Os ministros foram se descontraindo e, às vezes, chegando até, não digo a antecipação, mas opiniões, casos pendentes do tribunal. Lembra-me do ministro mais aberto ainda do meu tempo, certa vez, cheguei ao tribunal, no salão branco, então se dava um cafezinho. Eu o vejo na varanda. Perguntei, fulano, você está pensando que entrevista na varanda? Você está falando de off? Mas, não há dúvida. Eu ainda gostaria dos velhos tempos de não se comentar, não se discutir. Sequer entre colegas. Já me referi, creio, que a sessão administrativas não se cogitava de discutir o mérito. Casos horrorosos,
combinações para o plenário, já me referi ao caso Collor, que mais de uma vez o assessor administrativo decidiu não haver parte, permitir a transmissão pelo rádio da sessão, etc. E hoje, realmente, talvez, no Supremo, mas o pior é que o Supremo se espalha, as práticas do Supremo se espalham. E nós vemos juiz de primeiro grau dando palpite não só nas sentenças que ele cabe proferir, mas até nas decisões que o Supremo está para tomar. Há um juiz hoje famoso que chegou a mandar uma mensagem para o presidente da República, creio que já Michel Temer, instando a influenciar o Supremo Tribunal para decidir nesse ou naquele sentido. Uma questão que apaixonava os punitivistas, que eu já não me lembro qual era. Enfim, é o que eu penso, contemplando essa difusão da sedução para falar, sobretudo, nos meios de comunicação. Já nem falo daqueles que eu entendo. Aí, a tal Twitter, não sei o que mais, etc. Virou hoje um instrumento eleitoral importante. E, esses juízes de primeira instância, audaciosos, às vezes no início de Estado. Ministro, a última aqui pergunta: como solucionar a flagrante ineficiência do processo penal brasileiro diante do artigo 552 da Constituição? De fato, a Constituição Federal só permite a execução da pena após o trânsito em julgado, mas a impunidade é enorme. Há solução que não passe por violar a norma constitucional? Delicado. É delicado. Não quero ser o aposentado crítico da casa. Perante a qual comecei a advogar aos 23 anos de idade. E depois corri várias etapas. Procurador-geral, secretário jurídico, procurador-geral e no final de ministro. Mas é isso. Esse era o tópico da impunidade. Claro que a impunidade choca, às vezes. Mas é o preço da manutenção das liberdades, praticamente, da amplitude do contraditório, do direito de defesa. Talvez com excesso de recursos, mas eu não sei estudos sérios. Creio que não é aumento de punição que vai diminuir essa impunidade. Isso é desmentido no Brasil e no mundo. A partir dos Estados Unidos. Sem dúvida. Com a delação, o plea bargain, o processo costuma ser rápido. No entanto, tem a maior população carcerária do mundo, da qual a prisão provisória é uma das forças desse superpovoamento das prisões
do cumprimento das sentenças nos Estados Unidos. Eu não sei a solução. Sei que ela não está, ou melhor, penso adivinhar que ela não está. O cerceamento básico de possibilidades de defesa e em antecipações. Agora já se fala em antecipação do primeiro grau. Tá? E assim vai. O júri, né? O júri já é projeto. Mas projetos hoje existem muitos, hoje mesmo. Ao final da sessão do júri, se combinar, já sai cumprida a pena. Eu já tinha, minhas perguntas eu já tinha colocado aí junto com o João. Então já estava tudo, botei do julgamento virtual. Sim, eu já expliquei. Surgiu para repercussão, para a discussão Teve um período antes da Constituição que tinha um nome de relevância. Mas eram tantos julgados e depois, publicamente, se dizia que eram decisões plenárias, presenciais, embora secretas. Ficou com muito mau nome. E na reforma judiciária que veio com a Constituição 45, tempo de longa discussão, disse o Albinho, e ficamos nesse nome, que eu acho menos apropriado que a posição de relevância, que é a repercussão geral. Para ela foi pensada essa decisão não presencial. E a quantidade de decisões monocráticas de toda a ordem vem aumentando. Agora se diz que é um projeto pronto de reforma judicial, em que todos os processos, em tese, podem ser por decisão virtual. E com uma homenagem à defesa. A defesa pode mandar um desses instrumentos da tecnologia moderna, a sustentação oral que faria. E o ministro vai ouvi-lo. Claro que não dá para acreditar que o ministro que tenha 5 mil, 10 mil processos no gabinete vai parar. Agora vou ouvir a sustentação oral do doutor Fulano. É preciso dar um freio. Principalmente nos habeas corpus, né, ministro? Porque habeas corpus sendo julgado... Sim, adinho. Sendo julgado no meio virtual. Controle concentrado, que é o maior poder do Supremo. E mesmo proscrever leis estaduais e leis federais. Porque na Corte Suprema, nos Estados Unidos, os ministros, até onde eu estudei, os ministros, eles preparam um projeto de voto e circulam entre eles. Eles circulam o julgamento, entre eles em busca de um consenso. O julgamento não é que público. É completamente diferente. O julgamento não é público como os nossos, mesmo antes da TV Justiça. Terminada a sustentação oral, essa ainda é presencial. Os ministros se retiram e discutem, circulando votos, projetos. Em busca de um consenso, né? Em busca de um consenso. Um consenso possível. Mas muitas vezes essa discussão, quando ela não é feita na presença da defesa, eu acho que restringe o poder da defesa fazer alguma observação, porque às vezes tem um erro material. É difícil, né? Para nós, desde cedo. Desde a República, não sei, o Império se tinha decisões secretas. Mas nós nos acostumamos a isso. A possibilidade até de intervenção. Não, agora os juízes Os juízes têm rosto, ministro? Sim. Os juízes têm rosto? Os juízes têm rosto. Como é que vai arguir? Já tem projeto. Como é que vai arguir suspeição no caso de juiz sem rosto? Não.
Você não sabe quem é o juiz. Ainda tem a inteligência virtual, né? Que está sendo criada. Decisões fabricadas por uma máquina. Sim, Petições já de são projeto. construídas, né? Por aquele Que o robô nome é que vai substituir essa relevância, essa repercussão geral. Exatamente, põe a inteligência virtual até como um gabinete. Ao invés de ter 40 assessores, põe robôs. Já tem alguns escritórios já corporais, já tem robôs construindo petições, recursos. Recursos, petições, então. Era a nossa área. Muito bem. Claro, até ansiosos do sigilo das nossas ações, das nossas petições, quando estão sendo elaboradas. Ministro, muito obrigada. Agradecemos muitíssimo a sua gentileza de nos receber aqui. E agora a gente vai tomar um vinho. É